Fala gente, tudo bem com você? Aqui é Joaquim Linhares, seja bem-vindo ao seu canal de investimentos, o Me Investe. Você sabia que dá para viver de rendas de aluguéis sem ter que construir um imóvel? Isso mesmo, sem ter que ter dor de cabeça com inquilinos e reformas. Neste vídeo vou falar um pouco sobre um tipo de investimento chamado fundo imobiliário. Vou falar um pouco sobre a sua definição, sobre os tipos, sobre como eles funcionam. Vou falar também como você consegue ganhar dinheiro com esse tipo de investimento, que na minha humilde opinião é o tipo de investimento para quem está querendo começar a investir em renda variável. E se você está querendo entender tudo o que precisa saber sobre fundos imobiliários e também quer saber o porquê que eu acho que esse tipo de investimento é a porta de entrada para o investidor iniciante que quer entrar na renda variável, fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? E como já é de praxe aqui, eu vou te pedir esse favor, que é se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho, que é para você não perder nenhum vídeo. E se no final do vídeo você achar que esse vídeo é interessante, que ele pode ajudar outras pessoas, pega um link e compartilha. Assim você vai me ajudar a ajudar mais pessoas, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. O primeiro ponto que eu vou trazer é a explicação do que são os fundos imobiliários. Na verdade, o nome completo é Fundo de Investimentos Imobiliários, ou para os mais íntimos, os FIIs. Os fundos imobiliários são como condomínios fechados, onde diversos investidores vão aplicar recursos em um empreendimento imobiliário. Esse empreendimento ele pode ser um shopping, um galpão, prédios comerciais e diversos outros. E esses empreendimentos eles serão alugados ou serão arrendados. E os ganhos serão divididos de forma proporcional, de acordo com o que cada investidor aplicou. E para fazer o controle desse fundo, é escolhida uma gestora que irá seguir algumas diretrizes e objetivos de investimentos. Para ficar um pouco mais claro, eu vou trazer aqui um exemplo do nosso dia a dia, né? Eu creio que todo mundo conhece e até mesmo já frequentou um condomínio fechado, que é aquele local onde se concentram diversas casas dentro de um condomínio. Imagina que na sua cidade um grupo de pessoas se reuniu para construir um condomínio e que cada um contribuiu com uma parte igual para a construção daquele empreendimento. Após a construção desse condomínio, essas casas serão alugadas para os inquilinos e esses inquilinos pagarão aluguéis e esses aluguéis serão os dividendos, ou seja, os dividendos que virão em forma de aluguéis serão divididos de forma igual para aquelas pessoas que pegaram seu dinheiro e aplicaram nesse condomínio. E para fazer o controle desse condomínio, esses investidores irão eleger uma pessoa, o síndico, para cuidar de todo esse empreendimento. Agora eu vou falar dos tipos de fundos imobiliários. Na verdade, eles se dividem em três: fundos de tijolos, fundos de papéis ou recebíveis e fundos híbridos. O primeiro que eu vou falar é do fundo de tijolos. É o tipo de fundo imobiliário mais tradicional do mercado, pois ele investe em ativos reais como shoppings, galpões e prédios comerciais. O segundo são os fundos de papéis ou recebíveis. Esses fundos compram títulos do mercado imobiliário ao invés de comprar imóveis em si. Aqui temos como exemplos as letras hipotecárias, as letras de créditos imobiliários e compra de cotas de outros fundos imobiliários. E o terceiro tipo são os fundos híbridos, que na verdade são aqueles tipos de fundos imobiliários que investem tanto em fundos de tijolos como em fundos de papéis. Agora que sabemos o que são e quais são os tipos de fundos imobiliários, iremos entender um pouco como é que eles funcionam. Os fundos imobiliários eles são divididos em cotas e essas cotas elas são negociadas através de uma plataforma, o Home Broker, na Bolsa de Valores do Brasil. Cada fundo imobiliário terá um preço e um código para negociação. O preço vai variar para cima ou para baixo de acordo com os dias e o código ele vai sempre ser formado por 4 letras e 2 dígitos. Esses 2 dígitos é o número 11. Por exemplo, temos um fundo de tijolo chamado RBRP11. Esse é um tipo de fundo imobiliário que vai investir basicamente no segmento de escritórios. O preço dele hoje está em torno de R$ 85,52. E o segundo exemplo que eu trago é o BCFF11. Ele é um dos fundos mais conhecidos aqui no Brasil e ele é um fundo imobiliário de papel. Nesse caso, ele é um fundo que investe em outros fundos, ou seja, ele vai comprar cotas de outros fundos imobiliários. Eu vou trazer aqui essa imagem aqui do lado, que ela resume muito bem como é que funciona a dinâmica dos fundos imobiliários. Os investidores eles irão adquirir algumas cotas dos fundos imobiliários.
Os fundos imobiliários pegarão esse dinheiro e irão comprar mais empreendimentos. Esses empreendimentos irão gerar receitas através de aluguéis. E esses aluguéis serão distribuídos de forma proporcional para esses investidores aqui do início que fizeram a compra dessas cotas. Tá bom, Joaquim, mas me conta, como é que esses fundos imobiliários vão me trazer rendimentos? Na verdade, gente, existem duas formas de se ganhar dinheiro com o fundo imobiliário. A primeira é com ganho de capital. Ou seja, você compra uma cota a um determinado preço e com o passar do tempo, essa cota vai aumentar o seu valor. Digamos que você comprou uma cota de um fundo imobiliário a R$100. Depois de um ano, você viu que aquela cota estava valendo R$110. Ou seja, se você vender essa cota, você vai ter um lucro de R$10. Ou seja, você vai ter um lucro de 10% em cima dessa cota que você comprou. Já a segunda forma, que eu sou completamente apaixonado, é o pagamento de aluguéis. Os fundos imobiliários têm por obrigação dividir com seus acionistas 95% dos seus lucros, que é aquele dinheiro que vem através do pagamento dos aluguéis. E a maioria dos fundos imobiliários pagam esses aluguéis mensalmente. E existe um indicador chamado Dividend Yield, que mede o percentual da performance da distribuição de aluguéis dos fundos imobiliários. Geralmente, bons fundos imobiliários irão pagar de 6 a 7,5% de aluguel ao ano. E o melhor de tudo, esses aluguéis são isentos de imposto de renda. Isso mesmo, você não vai ter que pagar nenhuma tributação em cima desses ganhos. Todas as informações que você precisar sobre fundos imobiliários, sobre os seus indicadores, você consegue encontrar facilmente em alguns sites especializados. Eu vou deixar aqui embaixo um site que eu gosto muito, que é o Fund Explorer. Lá você vai encontrar todas as informações que você precisa para avaliar e para conhecer um fundo imobiliário. E outra informação importante que eu trago é sobre o IFIX, que é o índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários. É o equivalente ao Ibovespa, que faz essa média sendo que para ações. E por último eu trago o porquê que eu acho que os fundos imobiliários são a porta de entrada para quem está querendo iniciar a investir o seu dinheiro na renda variável. É de fácil compreensão, afinal todo brasileiro entende bem de investimentos em imóveis. Baixa volatilidade se comparado às ações das empresas. Os fundos imobiliários são bastante democráticos, pois você consegue começar a investir com menos de R$100. A maioria das corretoras não cobram taxas, eles pagam aluguéis todos os meses. Assim você consegue começar a construir a sua renda passiva, facilitando aquela sua busca para a liberdade financeira. E por último, os fundos imobiliários são de alta liquidez, ou seja, você consegue vender suas cotas de forma muito rápida. Bem, estou finalizando aqui mais um vídeo e eu creio que nós falamos muito bem aqui sobre o que são os fundos imobiliários, falamos também os tipos, falamos também um pouco sobre como é o funcionamento desse tipo de investimento de renda variável, falamos também como nós podemos ganhar dinheiro, que são através de ganho de capital e dos aluguéis. E por fim, eu dei alguns motivos de por que eu achar que esse tipo de investimento é o ideal para você que está querendo começar a investir agora nesse mundo de renda variável. Eu espero de coração que você tenha absorvido e entendido um pouco sobre os fundos imobiliários, pois eu acredito que se você se organizar um pouquinho e começar a investir todos os meses nos fundos imobiliários, eles irão proporcionar para você uma melhor qualidade de vida financeira. Ele é um tipo de investimento que vai proporcionar para você uma renda passiva todos os meses. Aquela renda que você não vai estar precisando dedicar todo o seu tempo para obter. E se eu pudesse te dar um conselho e você estiver aberto a aceitar, é que você comece a investir agora em fundo imobiliário, mesmo que seja com pouco dinheiro. Afinal, vimos que ele é muito democrático, né? Que com pouco dinheiro você já consegue começar a investir. Então é isso, até o próximo vídeo, obrigado pelo seu tempo e um forte abraço para você.